Audiobook e videobook. Autor: Francisco Dias. Título: Perpetuus Motus e o Cientista Maluco. Local: Madalena, Ceará, maio de 2023. Impressão: Volume 01. ISBN 978 65 00 68 803 dígito 0. Este livro é dedicado a todos os inventores, professores e cientistas que buscam todos os dias novas soluções para facilitar e resolver os problemas das pessoas. Nossa intenção é ativar esses profissionais para nunca desistir de seus projetos, pois acredito que se isso acontecer pode resultar em atrasos e mortes de milhões de pessoas. Que este livro seja um combustível para impulsionar você, a maior máquina que existe na Terra. Que cada página seja um lembrete de que, apesar das dificuldades, estamos aqui em missão, para cumprir nosso propósito por um bem comum. Agradeço a todos que me inspiraram e contribuíram para a realização de meus projetos, seja com apoio ou críticas, ambos são combustíveis poderosos. Prefácio. A ciência sempre despertou a curiosidade das pessoas em suas fascinantes áreas, desde a biologia até a física nos desafiam a compreender o mundo ao nosso redor. O livro que vamos apresentar é uma exploração envolvente dessas áreas, uma jornada emocionante por meio dos avanços mais recentes da ciência e das tecnologias que estão transformando nosso mundo. Com dados científicos, projetos e ideias de pessoas comuns, este livro oferece uma visão aprofundada das descobertas mais empolgantes da ciência. Desde a compreensão da mente humana até as fronteiras do mundo espiritual, ao longo deste livro, você será apresentado a novos conceitos, uma verdadeira ficção científica da vida real, onde um inventor pobre tenta mostrar suas ideias para o mundo. Para isso vai passar por planetas e estrelas, viajando todo o universo debatendo com vários cientistas. Introdução. De onde viemos? Para onde vamos? Como surgiu tudo? Essas são perguntas que sempre nos intrigaram e provavelmente sempre intrigarão a humanidade. Ao longo dos anos, cientistas, filósofos e teólogos se dedicaram a tentar encontrar respostas para essas questões. E embora tenhamos avançado muito em nossos conhecimentos, ainda há muito a ser descoberto. Neste livro, apresentamos uma história de ficção que explora a ideia de que a energia infinita pode ser a chave para desvendar os mistérios do universo. A história segue um personagem que tem ideias que parecem vir do que ele chama frequência de Deus. Através de sua jornada, veremos como a energia infinita pode ser utilizada para revolucionar a forma como pensamos sobre a criação do universo e nossa própria existência, e talvez, ao longo do caminho, possamos encontrar algumas respostas para aquelas perguntas que sempre nos assombraram. Primeira parte. Em uma cidade pobre no interior do Ceará, a vida era difícil para muitas famílias, a maioria lutava para sobreviver e muitos sequer tinham acesso a coisas básicas como comida, água e eletricidade. Saída era uma dessas crianças que cresceu em uma casa velha e por muitas vezes ficava sem luz elétrica ao ver as empresas cortarem seu fornecimento pelas condições financeiras que viviam. Ele não sabia o que era ver televisão ou jogar videogame. Em vez disso, passava horas inventando coisas e observando as estrelas no céu noturno, imaginando o que havia além delas. Apesar das dificuldades e de ver sua família lutar para sobreviver, Saíd era determinado e sonhador. Ele tinha uma curiosidade inata sobre o mundo ao seu redor e passava horas criando coisas e lendo livros velhos e desgastados que conseguia emprestados da biblioteca da escola. Sonhava em descobrir algo novo e revolucionário, algo que pudesse mudar o mundo para melhor. E foi em uma dessas noites escuras, enquanto olhava para o céu, que Saíd teve uma visão que mudaria sua vida para sempre. Ele viu uma luz brilhante, que parecia ser uma estrela cadente, mas estava se movendo de uma maneira estranha. Curioso, ele ficou assistindo, enquanto a luz mudava de cor, brilho e direção, até que finalmente desapareceu no céu. Na manhã seguinte, Saíd acordou com uma sensação estranha, como se algo tivesse sido desbloqueado em seu cérebro. Como se uma nova compreensão do universo tivesse sido revelada a ele. Não conseguia explicar o que era, mas sentia que havia acontecido algo importante. A partir desse momento, Saíd começou a ter sonhos e ideias cada vez mais estranhas.
inovadoras e criativas, começou a ver padrões e conexões onde antes não percebia nada, começou a questionar as ideias convencionais e a buscar novas maneiras de ver o mundo. Assim, a jornada de Said começou. Uma jornada para compreender seus pensamentos e emoções, buscando sentido em tudo, como se fosse um chamado para desvendar a verdadeira natureza do universo em busca da energia infinita, que intimamente sabia que estava lá fora, esperando para ser descoberta. A fonte das ideias. O tempo passou. Said se tornou um jovem sonhador, trabalhava como eletricista na prefeitura de sua cidade. Embora tivesse apenas o ensino médio, ele sempre procurava aprender coisas novas. Certo dia, aguardava na borracharia. Enquanto o pneu da sua moto estava sendo consertado, Said viu um vídeo na internet que falava em estocar vento, achou engraçado e riu. De repente, algo inesperado aconteceu. Enquanto estava sentado na borracharia, Said ouviu uma voz em sua cabeça. Era como se alguém estivesse mostrando uma ideia, uma forma de estocar o vento e usar como fonte de energia. Aquele pensamento forte mostrava e apontava para o compressor, que trabalhava sugando e soltando o ar naquele ambiente barulhento. Said ficou intrigado e inquieto com a ideia e decidiu pesquisar sobre o assunto. Percebeu que sua ideia fazia sentido, pelo menos em sua cabeça. Após alguns dias de pesquisas e estudos estava decidido a patentear sua ideia louca, tendo como base científica apenas uma voz estranha e com pouca explicação. Assim, finalmente fez o depósito da patente quase sem saber o que estava fazendo. Alguns dias depois mostrou sua ideia a um professor, que com um semblante de riso e descrença disse: "Não dá certo, não funciona, é impossível por conta das leis da física, conceito de entropias." Foi ali que ouviu falar pela primeira vez sobre a entropia. Ao chegar em casa começou a pesquisar, para tentar entender o que era essa tal entropia. Descobriu que é um conceito da termodinâmica e era justamente a entropia, uma propriedade da natureza que impedia sua ideia de funcionar. Foi dormir desanimado, de certo modo envergonhado, imaginando que os outros iam falar de sua descoberta, que não tinha nada de descoberta e não passava de ideias leigas e vagas. Por volta das 2 da madrugada acordou com uma voz, que chamava: "Levanta, vamos que chegou a hora." Levantou espantado sem entender quase nada, mas sabia o que tinha que fazer. Sentou em seu computador e começou a digitar. As ideias fluíam em uma velocidade extrema que quase não conseguia acompanhar a digitação, não sabia bem o que estava fazendo. Apenas seguia aquela voz que praticamente ditava tudo em sua cabeça. Isso durou até as 9 horas da manhã sem interrupções, até que parou e foi deitar mais um pouco. Dormiu por mais ou menos 1 hora. O dia passou e ao anoitecer lembrou do que havia escrito e quando leu ficou surpreso. Tinha toda a ideia pronta com cálculos e tudo mais. Sabia que ele havia digitado, porém não tinha certeza do conteúdo, pois não entendia praticamente nada de física e matemática. No dia seguinte mostrou o conteúdo a um amigo que apenas disse: "Cara, isso é um artigo científico." Assim ficaram conversando sobre o assunto e a possível publicação. Passaram-se 6 dias do início da ideia. No 7º dia estava pronto para enviar para a revista. Não demorou muito até que o artigo foi publicado. Said ficou muito feliz e de certa forma surpreso, pois apesar de não ter conhecimento na área havia escrito um artigo científico, o que para muitos poderia não valer nada. Para Said, criar um artigo em 7 dias sem uma base acadêmica foi no mínimo algo curioso. O artigo intitulado Perpetuos Motus e a Entropia Independente no Mesmo Ciclo foi publicado em uma revista científica após poucos dias desde o início da ideia. O artigo apresenta um novo conceito de entropia capaz de gerar energia infinita, utilizando um compressor ligado a uma fonte de energia externa. Após obter uma carga, o compressor desliga automaticamente e o ar comprimido é direcionado para uma chave pneumática acoplada a um alternador. Após girar o alternador por alguns minutos, o compressor precisa ser religado, mas agora é ligado diretamente no alternador, fechando assim o ciclo infinito de geração de energia. Apesar da ideia parecer válida e promissora, a comunidade científica ficou quieta e desconfiada. O medo de que a ideia pudesse dar certo e mudar tudo sobre a conservação de energia era palpável. Afinal, como poderia um simples eletricista descobrir algo que nem Da Vinci, Tesla ou Newton haviam conseguido?
Os cientistas não estavam acreditando na possibilidade de algo tão revolucionário, que poderia mudar a forma como entendemos a energia e sua conservação. A nova entropia proposta por Said é baseada em um sistema que funciona de forma cíclica, semelhante ao ciclo de Carnot, mas com a capacidade de se realimentar, ou seja, ajustar suas condições térmicas, de pressão e de velocidade por meio de componentes tecnológicos. Essa capacidade de ajuste permite que o sistema opere em harmonia e desenvolva um trabalho final maior do que o inicial, que parecia violar as leis da termodinâmica. Assim, essa nova possibilidade de uma máquina de movimento perpétuo, chamada de perpetuus motus, representa uma possível mudança revolucionária na forma como entendemos a energia e sua conservação, desafiando a visão predominante de que é impossível criar um sistema com um rendimento maior do que o da máquina de Carnot. Dentro das leis da física, a entropia sempre tende a aumentar e que isso é a base que sustenta a termodinâmica. Ao apertar o cabo de uma seringa com o bico fechado, percebemos que só é possível fechar até um certo ponto, pois a pressão dentro da seringa faz uma força contrária que tende ao equilíbrio. Essa força contrária acontece por conta do aumento da pressão e diminuição da entropia dentro da seringa. O que Said percebeu é que, no compressor, algo similar acontece, mas as válvulas e o sistema de refrigeração fazem as compensações necessárias para que o ar não faça uma força voltando, tornando a entropia independente, apesar de estar no mesmo ciclo. Essa observação levou Said a desenvolver um novo conceito de entropia, que leva em conta as compensações tecnológicas que permitem a manutenção da entropia em um estado independente. Com a divulgação da ideia revolucionária, a comunidade científica entrou em um estado de fúria e medo. Afinal, se a nova teoria fosse comprovada, toda a base da física estaria em xeque. As consequências seriam catastróficas. As leis que regem o universo há séculos seriam questionadas, o que poderia levar a mudanças drásticas e imprevisíveis em nosso mundo, contestando a reputação de muitos físicos. Os cientistas mais conservadores tentaram imediatamente refutar a ideia de Said, com argumentos baseados em teorias antigas e ultrapassadas. No entanto, outros cientistas, mais abertos a novas possibilidades, começaram a analisar as descobertas de Said com mais atenção. Enquanto isso, grupos poderosos e influentes começaram a agir nos bastidores, com o objetivo de impedir que a nova teoria de Said fosse divulgada e aceita pela comunidade científica. Afinal, a manutenção do sistema era fundamental para esses grupos, que detinham grande poder e influência em vários setores da sociedade. Com o passar do tempo, a tensão entre os defensores das velhas teorias e seus apoiadores só aumentava, levando a um confronto inevitável. Mas Said estava determinado a provar sua teoria, mesmo que isso significasse ir contra tudo que a comunidade científica acreditava ser verdade. A declaração de Said no artigo misterioso deixou a comunidade científica ainda mais alarmada. Afinal, ele estava contradizendo as leis básicas da física. Contudo, o que os cientistas não perceberam foi que Said havia deixado uma mensagem subliminar em seu texto. Embora ele não tivesse muito conhecimento sobre termodinâmica, sua declaração parecia ser uma cópia exata do que a ciência ensinava. Deste modo é impossível o perpetuus motus acontecer na natureza de forma espontânea, sem uma pessoa que possa criar tal sistema, devido à tecnologia e inteligência associada. Said percebeu que essa declaração não era aleatória, mas não sabia exatamente o que significava. De repente ele recebe uma outra mensagem da frequência de Deus que confirmou sua teoria. Ele percebeu que se sua entropia estivesse correta, isso poderia explicar a origem do universo. Após a revelação de Said, a comunidade científica ficou abalada e dividida. Enquanto alguns ainda resistiam à ideia, outros começaram a considerar a possibilidade de que ele estivesse correto. O artigo que ele havia escrito continha uma mensagem que havia passado despercebida por ele anteriormente, mas que agora parecia clara como o dia. A termodinâmica estabelece que é impossível existir um moto contínuo, perpétuo mobile, na natureza, uma vez que isso violaria as leis da física. Porém, Said havia afirmado que o perpetuus motus só seria possível se uma pessoa inteligente pudesse criar tal sistema usando tecnologia associada. Isso, para ele, era a explicação para a origem do universo e do Big Bang. Essa nova visão sobre o Big Bang, Said considera um movimento controlado por Deus para a criação de tudo, deixou muitos cientistas em uma situação difícil. Afinal, se a teoria de Said estava correta, tudo o que eles pensavam saber sobre a origem do universo teria que ser revisto.
E se a entropia estivesse realmente correta, isso significaria que a máquina de movimento perpétuo só poderia existir dentro desse novo conceito de entropia e que Deus, um ser pessoal e inteligente, teria usado essa entropia para criar o Big Bang. As implicações dessa ideia eram enormes e poderiam mudar completamente o curso da ciência e da humanidade. No entanto, a ideia de uma máquina geradora de energia infinita ainda era um grande desafio para os cientistas, pois contradiziam as leis físicas estabelecidas. Mas a descoberta de Said sobre a entropia poderia mudar completamente o curso da ciência e da humanidade. Os cientistas se viram em uma situação difícil, sem saber como reagir a essa nova revelação que questionava a origem do universo. Agora, a questão não era mais apenas a existência de uma máquina de gerar energia infinita, mas sim como o universo havia começado. Será que Said estava certo o tempo todo? A resposta poderia mudar completamente a compreensão da humanidade sobre a origem do universo e da vida. Os cientistas precisavam provar que essa teoria estava errada para assim invalidar a existência de Deus, mas como fazer isso diante de tantas evidências e da complexidade do assunto? A origem do universo. A comunidade científica estava dividida entre os que se opunham à ideia de Said e aqueles que começavam a acreditar. Alguns acreditavam que a teoria de Said poderia ser a chave para desvendar os mistérios do universo, enquanto outros a viam como uma ameaça à ciência estabelecida. Em meio a todo esse debate, Said permanecia em silêncio, concentrado em seus estudos e pesquisas de certa forma sendo ignorado. Ele sabia que a verdadeira resposta estava em algum lugar entre a ciência e a fé, e estava determinado a encontrar a resposta final para a origem do universo. Said ficou preocupado e decepcionado com a revolta dos cientistas, que estavam perdendo a batalha, pois essa nova entropia contestava a teoria do Big Bang. Os cientistas tiveram uma ideia. Como tudo estava pendendo da física para o mundo espiritual, pensaram em uma solução que acabaria com as argumentações de Said, trazendo caos e confundindo todos. Assim ressuscitaram um demônio científico para confrontar a existência de Deus. Invocaram o demônio de Maxwell para invalidar a teoria de Said e provar que a energia infinita era impossível. O demônio de Maxwell. Said não sabia que o demônio de Maxwell era apenas uma ideia teórica. A falta de conhecimento confundia sua mente e não tinha uma resposta imediata para a pergunta dos cientistas. O que Said não sabia é que o demônio de Maxwell é uma figura imaginária usada em um experimento mental para desafiar a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei afirma que o aumento da entropia, desordem, em um sistema isolado é sempre positivo. No entanto, o demônio de Maxwell parece ser capaz de diminuir a entropia em um sistema, violando assim a segunda lei. O demônio de Maxwell é representado como um pequeno ser capaz de ver e separar as partículas de gás com diferentes velocidades. Ele então usa essa habilidade para abrir uma porta seletiva que permite colocar as partículas mais aceleradas de um lado e as desaceleradas de outro, fazendo com que cada sistema mude sua entropia, criando assim um freezer e um forno um ao lado do outro. No entanto, a solução para a aparente violação da segunda lei é que o demônio de Maxwell requer energia para realizar seu trabalho de separar as partículas, o que aumenta a entropia do sistema global. Em outras palavras, o demônio não é um ser mágico, mas sim uma metáfora útil para entender as complexidades da termodinâmica. Os cientistas sabiam que o conhecimento de Said era limitado em seu estudo e o demônio traria confusão. Eles preferiam aceitar o demônio para violar as suas leis, porém, jamais aceitariam que um novo conceito de entropia colocasse Deus na cena da criação do universo. Para esse problema proposto pelos cientistas, Said estava sem uma resposta, para confrontar o demônio e sustentar a teoria de Said. De repente a frequência de Deus se comunicou mais uma vez, dando-lhe informações e insights que ele não poderia ter descoberto de outra forma. Ele percebeu que a chave pneumática no Perpetuus Motus fazia o papel do demônio de Maxwell. Enquanto o demônio seleciona as partículas mais energéticas e aceleradas individualmente, a chave pneumática contida no Perpetuus Motus separa um bloco de partículas. Em seu trabalho, a chave recebe 3 jatos teóricos de partículas do gás atmosférico, escolhe a mais forte e dispensa as 2 mais fracas, ou seja, se aquele jato era mais forte é porque continha uma maior quantidade de partículas aceleradas.
provando que a chave pneumática no Perpetuus Motus funcionava como o demônio de Maxwell, permitindo produção de energia infinita, não separando partículas individualmente sim em grupos de partículas. Os cientistas ficaram cada vez mais irados e pensavam em outra forma de derrubar a teoria de Said. Apesar da revelação do papel da chave pneumática no Perpetuus Motus na produção de energia infinita, os cientistas ainda estavam relutantes em aceitar a teoria de Said. Eles começaram a desmerecê-lo, argumentando que sua falta de estudos mais aprofundados em física e termodinâmica o tornava incapaz de compreender a complexidade dos conceitos envolvidos. Said sabia que havia muito a aprender e a descobrir, mas ele não deixou que os comentários dos cientistas o abalassem. Ele se lembrou de tudo que já havia conseguido, que lhe ensinou que o conhecimento não se limita a livros e teorias acadêmicas, mas também pode ser adquirido através da observação e da experiência prática, muitas vezes acessando novas frequências dentro de si mesmo. A perseguição confirma a evidência. Após o episódio frustrado do demônio de Maxwell, os cientistas que se opunham à teoria de Said começaram a ficar cada vez mais desesperados. Eles sabiam que estavam perdendo a batalha, pois não tinham argumentos convincentes para refutar a teoria da entropia independente no mesmo ciclo. Além disso, eles estavam preocupados com o fato de que a teoria de Said pudesse ameaçar suas próprias carreiras e reputações. Foi então que eles tiveram uma ideia. Em vez de tentar argumentar contra a teoria de Said, eles tentaram simplesmente abafar o caso. Eles começaram a espalhar rumores de que a teoria era um absurdo, que Said não tinha o conhecimento necessário para falar sobre o assunto e que seus métodos de pesquisa eram questionáveis. Eles também começaram a pressionar os editores de revistas científicas para que não publicassem artigos sobre a teoria de Said, mas isso não foi suficiente. Os artigos de Said continuavam a ser publicados em revistas especializadas e a teoria da entropia independente no mesmo ciclo estava se espalhando entre os cientistas. Os cientistas que se opunham à teoria de Said ficaram ainda mais desesperados e decidiram tomar uma atitude mais drástica. Tentaram destruir todos os livros e arquivos relacionados à teoria da entropia independente. Deus na cena do Big Bang. Quando tudo parecia calmo, Said apareceu com uma nova argumentação, que mais parecia um insulto. Nessa nova visão os cientistas achavam que Said estava indo longe demais e tinha envolvido a Bíblia para tentar provar ou vender sua ideia, a máquina de movimento perpétuo. Said continuou sua argumentação, ignorando as expressões de descontentamento dos cientistas e disse: "Vocês podem ter tentado me desacreditar e destruir todas as evidências que eu apresentei, mas a verdade é que a entropia independente no mesmo ciclo está presente em todos os aspectos da nossa vida, inclusive relatada na Bíblia." Os cientistas reviraram os olhos, claramente descrentes do que Said estava prestes a dizer. Na Bíblia, é dito que Deus criou o mundo a partir do caos, do nada, assim como a entropia independente cria ordem a partir do caos. E no livro de Eclesiastes, está escrito que não há nada de novo debaixo do sol. Isso se aplica à entropia independente também, que sempre existiu, apenas não a compreendemos completamente até agora. Já imaginaram que a máquina de movimento perpétuo funciona graças ao vácuo, criado durante o processo de compressão do pistão? Esse vácuo é semelhante ao estado da Terra no início da criação, como descrito no Gênesis 1:2. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Os cientistas riram e zombaram da ideia de Said, afirmando que ele estava louco, misturando ciência com religião e que não havia qualquer evidência concreta para sustentar suas afirmações. Mas Said não se deixou abalar pelas críticas e continuou seu argumento. Said prosseguiu com sua argumentação, ignorando as críticas dos cientistas. Assim como no início dos tempos descrito na Bíblia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse é o processo de condensação dentro do sistema durante a criação do universo. O ar que se movia sobre as águas condensadas gerava uma força que poderia ser aproveitada para movimentar a máquina perpétua, o universo. Os cientistas ficaram ainda mais irritados com as novas afirmações de Said.
Eles achavam que ele estava tentando somente desviar a atenção para tentar justificar suas ideias utilizando a Bíblia, mas os cientistas não tinham argumento, apenas balançavam a cabeça e Said continuava com sua narrativa. Said continuou, fazendo referência a mais um trecho bíblico. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1, 3. Vejam, meus amigos, assim como a luz foi criada no início dos tempos, a máquina de movimento perpétuo aqui proposta usa uma força inicial para começar a gerar energia de forma constante. Daí por diante não tem mais a necessidade de qualquer fonte externa, trazendo luz e força para tudo o que existe. Os cientistas ficaram ainda mais irritados, achando que ele estava ganhando tempo para fugir do debate no âmbito científico. Said continuou seu argumento, fazendo a mais menções da Bíblia. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. Gênesis 1, 4, 5. Veja, meus amigos, assim como Deus separou a luz das trevas, a máquina de movimento perpétuo é capaz de separar e transformar a energia escura em energia luminosa, trazendo luz e força para tudo o que existe. A luz representa a nova visão de mundo que a máquina pode trazer, e as trevas representam aqueles que negam sua existência, assim como aqueles que negam a existência de Deus. Mas, assim como Deus criou a luz no início dos tempos, a máquina de movimento perpétuo também pode ser iniciada por uma força inicial para em seguida criar energia constante, sem a necessidade de qualquer fonte externa. Said prosseguiu em sua argumentação, fazendo referência a mais um trecho bíblico. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Gênesis 1, 6 a 7. Assim como Deus criou uma expansão no meio das águas para separá-las, no compressor de ar também acontece a mesma coisa, onde possui um sistema que trabalha para separar a água que se acumula durante o processo de compressão, separadas as águas evaporadas das águas condensadas, após a expansão quando o ar segue dos cabeçotes para o cilindro. O ar que sai pela chave é expandido mais uma vez na atmosfera, as águas são separadas para que não prejudiquem o funcionamento da máquina. Após essa separação a água é retirada por meio de um dreno, para garantir o bom funcionamento do compressor, permitindo com isso que a energia seja gerada de forma constante. Assim como Deus criou a expansão e separou as águas para manter a ordem na criação, também acontece exatamente do perpetuus motus. Os cientistas, ainda que relutantes, começaram a perceber que havia mais em jogo do que uma simples discussão sobre ciência e religião. E Said continuava a argumentar. Conseguem perceber, caros cientistas, que a assinatura de Deus está em tudo, e uma simples máquina de movimento perpétuo traz a essência da vida, onde por meio da água vêm todos os seres viventes, onde essa água é gerada do vácuo. Meus amigos, a ciência é essencial para entendermos o mundo que nos rodeia, mas ela não pode explicar tudo. A Bíblia é um livro sagrado que tem ensinamentos valiosos sobre a natureza humana e a criação divina. E não devemos ignorar que muitas vezes a ciência e a religião se complementam e se fortalecem mutuamente. Vocês, cientistas, estão limitando suas mentes ao negar qualquer possibilidade de existir algo além do que vocês conhecem. Vocês não estão dispostos a olhar para além da superfície, para perceber que há uma força maior por trás de tudo o que existe. Vocês se fecham em sua própria arrogância e orgulho, e assim perdem a oportunidade de entender o verdadeiro significado da vida. Isso também é bíblico. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Daniel 2, 21 a 22. A Bíblia nos ensina sobre a criação do mundo, sobre a luz que foi separada das trevas, sobre a separação entre as águas e a expansão no meio delas. E isso tem uma relação direta com a ciência que vocês estudam. O universo é uma criação de Deus, é por meio da ciência que podemos entender melhor sua complexidade e beleza. Eu entendo que minhas ideias possam ser desconfortáveis para vocês, mas não deixem que isso impeça de enxergar a verdade. A verdade que está além da lógica e do raciocínio científico.
A verdade que está no coração de todos nós e que nos conecta com a essência da vida. Os cientistas ouviram atentamente as palavras de Said, e embora ainda não concordassem completamente com suas ideias, começaram a perceber que havia uma profundidade e semelhança, que eles ainda não haviam percebido. Meus amigos, gostaria de finalizar com um pensamento. Para a criação do universo, estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo presentes, onde os três são um só. Não acham curioso que para gerar energia infinita com o sistema aqui proposto, temos três equipamentos, onde um não funciona sem o outro para essa missão? O ar, que é a fonte de energia, fazendo girar o alternador, é como o sopro de vida que Deus deu à humanidade enquanto pairava sobre as águas. A palavra pneuma em grego significa de espírito ou sopro. Em hebraico, ruach está presente na Bíblia como referência ao Espírito de Deus ou sopro de vida. Podemos ver, portanto, uma conexão entre a ciência e a religião, que pode ser interpretada como uma manifestação divina em nossas vidas. O pneumo, que é um componente pneumático que usa o ar para funcionar, é um exemplo da relação entre a tecnologia e a natureza, e como podemos usar os recursos que Deus nos deu para criar coisas maravilhosas. Após esse momento, todos os cientistas já haviam se retirado e Said saiu para casa como se nada tivesse acontecido, pois ele sabia que todo aquele entendimento havia fluído da frequência de Deus. Eles discordaram veementemente de Said e começaram a traçar um novo plano para fazê-lo cair em contradição. Sem mostrar seu conteúdo, os cientistas marcaram um outro dia para confrontá-lo. O nascimento da Via Láctea. Não demorou para o novo debate, os cientistas estavam inconformados em ver a crescente aceitação das ideias de Said. Enfim chegou o dia, eles não perderam tempo e começaram as perguntas. Said, você afirmou da última vez que Deus desencadeou o Big Bang e criou o universo, a Terra e todos os animais. Isso é verdade? Said respondeu, sim, é verdade. Então, os cientistas continuaram. Como você pode afirmar isso, se até onde sabemos o Big Bang ocorreu antes da formação da nossa galáxia, que surgiu posteriormente com uma supernova? Isso não seria uma contradição, já que foi você mesmo que disse que a ciência anda em conformidade com Deus? Said ficou sem resposta e os cientistas zombaram dele, perguntando novamente. E aí, Said, parece que perdeu o ar e está sem fôlego divino? Todos viram que o auditório tremeu. De repente, Said levantou a cabeça com os olhos arregalados e as pupilas dilatadas, como se estivesse escutando um zumbido em sua cabeça, e começou a falar, transmitindo o que vinha da frequência de Deus. Certamente, caros amigos, estou convicto de que é verdade. A Bíblia também diz que um dia para Deus é 1000 anos e que 1000 anos é um dia. Dessa forma, ele transcende o tempo e o espaço. O que poderia ter ocorrido em momentos diferentes para a ciência é exatamente no mesmo instante para Deus. Mas quero responder sua pergunta exatamente com a origem de nossa galáxia, e dessa vez, quero que vocês me respondam. Vocês estão concordando que eu estou certo quando comparo Perpetuus Motus com a teoria do universo ou estou entendendo mal? Todos os cientistas ficaram olhando uns para os outros com um semblante de dúvida e responderam. Claro que não, de onde tirou isso? Said então continuou. A própria ciência afirma, caros ouvintes, que a Via Láctea nasceu logo após o Big Bang, a partir de uma nuvem composta por hidrogênio, hélio e poeira cósmica. A poeira cósmica é composta por diversos elementos químicos, assim como o ar atmosférico que respiramos, que é uma mistura de gases como nitrogênio, oxigênio, argônio, entre outros. Da mesma forma que a poeira cósmica se une para formar nuvens e, eventualmente, galáxias, os gases presentes na atmosfera também se combinam para formar moléculas e substâncias importantes para a vida na Terra. É possível pensar que a entropia presente em cada explosão cósmica, desde o Big Bang até a supernova, segue o mesmo princípio do Perpetuus Motus. Assim como o ar atmosférico, que é comprimido em um compressor para gerar energia e movimento. Vocês afirmam que com o passar do tempo, essa nuvem teria se dividido em várias outras nuvens que se desenvolveram independentemente, dando origem às galáxias. Isso não seria uma coincidência? Que a entropia independente de cada explosão, desde o Big Bang até a supernova, confirma o Perpetuus Motus aqui proposto, onde cada peça está no mesmo ciclo, mas com entropias distintas.
Todos ficaram pasmos no auditório e conversavam entre si, sem uma resposta imediata para responder às perguntas de Said. Mais uma vez os cientistas perderam a batalha, pois Said usou suas próprias armas para sugerir a presença de Deus na origem do universo com a entropia independente no mesmo ciclo. A cada dia, novas descobertas científicas são feitas, desvendando mistérios antes inimagináveis e desafiando as crenças mais arraigadas. Talvez Said, em seu confronto com os cientistas, tenha conseguido tudo de forma inusitada, mostrando que a verdade pode estar em lugares onde menos se espera, que a capacidade humana, acessando a frequência certa, pode ser inesgotável. As teorias científicas e religiosas não precisam ser excludentes, mas sim complementares. A ciência nos ajuda a compreender o mundo material, enquanto a religião nos ajuda a dar significado e propósito às nossas vidas. Talvez um dia, chegaremos a uma compreensão mais profunda da natureza do universo e de nossa existência, sem precisar descartar nenhuma das duas perspectivas. O confronto entre Said e os cientistas, mesmo que tenso e acalorado, pode nos lembrar da importância do diálogo e do respeito mútuo. A troca de ideias e conhecimentos pode nos levar a novas descobertas e insights, enriquecendo nossa compreensão do mundo e de nós mesmos. No final das contas, o universo continua a nos fascinar e desafiar, e cada nova descoberta nos traz mais perguntas e mistérios a serem desvendados. A jornada do conhecimento é infinita, e cabe a nós abraçá-la com curiosidade e humildade. Big Bang ou buraco negro? Mas infelizmente nem todos pensam dessa forma. Os cientistas não se deram por vencidos e já buscavam novas formas de confrontar Said na tentativa de desanimá-lo. Dessa vez tentaram invalidar suas próprias teorias antigas para de alguma forma invalidar a entropia independente no mesmo ciclo, assim tirava Deus da origem do universo. Após o último confronto entre Said e os cientistas, uma grande maioria não conseguiu apresentar novos argumentos e apelou para outros cientistas que tinham uma nova ideia de que estamos dentro de um buraco negro. Eles argumentavam que os cientistas poderiam apresentar evidências de que um buraco negro é capaz de criar novos universos para tentar enfraquecer as ideias de Said. No entanto, nem todos os cientistas pensavam dessa forma e já buscavam novas formas de confrontar Said na tentativa de desanimá-lo. Dessa vez, tentaram invalidar suas próprias teorias antigas para de alguma forma invalidar a entropia independente no mesmo ciclo, tirando Deus da origem do universo como propôs Said, que começa o novo debate perguntando: onde estão os cientistas do debate anterior, que defendiam a existência do Big Bang? Foi então que um novo cientista surgiu e disse: não importa onde estão ou quem são, parece que você, Said, está com medo do que podemos trazer. Qualquer coisa, você acessa essa pseudo-frequência divina. Todos os cientistas caíram em gargalhadas enquanto o novo cientista levantava sua hipótese, que mostrava como uma afirmação confrontando tantos outros cientistas que defendiam o Big Bang, quanto Said, com a intenção de derrotá-lo e retirar Deus do início da criação do universo. Então ele pergunta: Said, em seu vasto conhecimento no assunto, que conseguiu com todas as suas graduações e MBA, você sabia que estamos vivendo dentro de um buraco negro, que é a fonte de toda a matéria e energia do universo? Dava para notar o tom de ironia do cientista que tentava humilhar Said, falando de seu baixo nível de escolaridade. Ouviu Said? Ou dessa vez o vácuo está em sua cabeça? Você sabe que um buraco negro tem a capacidade de criar novos universos através de sua singularidade, que é o ponto de curvatura infinita no espaço-tempo. Para Said, essa ideia era apenas uma variação da teoria do Big Bang. Então Said argumentou: não vejo como isso invalidaria minha crença em Deus como o Criador do universo. A existência de um buraco negro para mim é mais uma manifestação da grandeza divina, e não uma refutação da sua existência. Os cientistas não ficaram convencidos com a resposta de Said e continuaram a argumentar. A teoria do buraco negro é mais plausível do que a do Big Bang, mas parece que seu rádio perdeu a frequência. Todos os que estavam com os cientistas riram com desdém. Said, por sua vez, continuou: realmente meu conhecimento na visão científica que os senhores entendem é muito limitada, porém a fonte de transmissão que todos podem ter, basta acessar a frequência certa, é inesgotável.
Mas como os senhores falam com tanta convicção e mostram essa imagem clara desse buraco negro, das galáxias e do universo como um todo, deve ter sido registrados com suas máquinas poderosas, onde temos fotografias e vídeos reais. Poderia me mostrar essas imagens reais pelo menos da nossa galáxia? O cientista que o interpelava parou um pouco e respondeu sem muita segurança. As imagens que temos do universo, da nossa galáxia e dos buracos negros não são fotos ou vídeos reais, mas sim representações artísticas ou simulações geradas por computador a partir de dados coletados por instrumentos e telescópios espaciais. Esses dados incluem informações sobre a radiação eletromagnética, como luz visível, infravermelho e raios-X, e outros tipos de radiação, como ondas de rádio e neutrinos, que são emitidos pelo objeto em questão. Tenho que admitir que essas imagens não são reais, mas usamos algoritmos de processamento de imagem para combinar e interpretar esses dados, criando imagens que representam as propriedades físicas e estruturais do objeto. Essas imagens são geralmente coloridas artificialmente para ajudar na interpretação e comunicação dos dados. Apesar de não serem fotografias ou vídeos reais, essas representações são baseadas em dados científicos reais e podem fornecer informações valiosas sobre o universo e seus objetos. Said então continua. Olha só, meus amigos, as imagens que sustentam suas argumentações científicas são apenas hipóteses, sem qualquer garantia? Quer dizer, senhores, que nas suas pseudo-certezas a luz pode ser levada em conta para afirmar a sua ciência e quando a Bíblia fala que Deus é a luz isso não vale? Que vocês usam as frequências de ondas de rádio para formular seus estudos e conhecimentos, então eu pergunto, caro amigo, com qual moral você pode falar sobre a minha frequência divina? Não seria nosso cérebro um aparelho receptor de frequência ou ouvi mal a frequência da sua voz quando afirmou e zombou agora há pouco? Portanto, caro colegas, quando tiverem imagens reais das suas teorias, mostro as minhas imagens reais de Deus. Enquanto isso não posso mostrar minhas cartas, enquanto vocês escondem, ou não têm uma para mostrar. Todos ficaram paralisados, com o debate sobre o novo conceito do buraco negro. A máquina do tempo. Os cientistas presentes decidiram mudar a abordagem e focar em um tema mais prático, a possibilidade de um movimento perpétuo. Pode ser realmente infinito? O objetivo era derrubar a ideia de que uma máquina não poderia gerar energia infinita, argumentando que as peças dos equipamentos se desgastam e acabam com o tempo. Para esse novo debate, foram convocados físicos e engenheiros com o intuito de apresentar argumentos sólidos e derrubar as ideias apresentadas anteriormente por Said. Como vai, Sr. Said? Ouvi falar das suas alucinações sobre uma possível máquina que gera energia infinita, mas para começar queria falar um pouco da história dessa corrida em busca de uma solução e pelo que vejo seu que está superando a soma dos QIs de todos os que passaram e tentaram sem sucesso esse objetivo. Após uma pausa, uma série de risos no auditório rompe o silêncio com a piada sobre as capacidades de Said. Sei que o senhor anda alucinando muita coisa e fazer uma máquina que funciona por alguns minutos não quer dizer que ela gera energia infinita e muito menos que essa entropia independente exista. Se fosse por mim não perderia meu tempo com alguém que não está no nível acadêmico dos cientistas, porém estou aqui a pedidos de alguns amigos. Vamos lá, o livro A Máquina do Tempo, escrito por H. G. Wells, traz uma história fascinante sobre um inventor que cria uma máquina capaz de viajar no tempo. Ao longo do livro, o personagem principal se depara com inúmeras questões relacionadas ao tempo e ao espaço, como a origem do universo e a possibilidade de viagens intergalácticas. Com base nisso, podemos explorar a questão da energia infinita e sua relação com o universo. Embora o conceito de energia infinita possa parecer atraente, muitos físicos e engenheiros argumentam que isso não é possível na prática, devido a fatores como a entropia e a deterioração dos materiais. Dito isso, gostaria de começar a defender minha posição de que o seu conceito de motus perpetuus não pode ser considerado como uma fonte de energia infinita, uma vez que sua máquina acabará se desgastando e se deteriorando ao longo do tempo. Além disso, as leis da termodinâmica nos ensinam que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. Portanto, é importante que sejamos realistas em relação à possibilidade de encontrar uma fonte de energia infinita e, em vez disso, nos concentremos em fontes renováveis e sustentáveis de energia, como a energia solar e eólica.
Estamos abertos a discutir mais sobre o assunto e ouvir suas opiniões, mas é importante que tenhamos em mente as leis da física e da termodinâmica. Não sei se ficou claro, Sr. Said, conhecia esse livro ou o senhor não costuma ler conteúdo dessa natureza? Mais uma pequena rajada de risos tomou conta do auditório. De fato, nunca li esse livro. Porém, para os senhores, o que podemos chamar de uma máquina, ou como se referiu ao livro Uma Máquina do Tempo? Pelo silêncio parece que não querem me ajudar com essa resposta. Mas em uma definição clássica, uma máquina é qualquer equipamento que empregue força mecânica, composto de peças interligadas com funções específicas, que use algum tipo de energia, em que o trabalho humano é substituído pela ação do mecanismo. Conseguem perceber que essa máquina do tempo não só existe em livros de ficção, como existem várias em todo o universo. Nessa hora gerou um grande tumulto. As pessoas se agitaram mostrando desconhecimento de tal máquina. Said continua. Senhores, em nossa mente uma máquina tem que ser um objeto feito por uma pessoa, o que de fato é verdade. Dessa forma vou mostrar primeiramente a máquina e vocês vão dizer quem a criou. Reparando bem os planetas e outros corpos celestes, não seriam esses corpos grandes máquinas? Eles possuem massa, usam energia e são compostos de elementos químicos, assim como uma máquina feita pelo homem. Conseguem perceber que essa máquina do tempo não só existe, como é abundante em todo o universo. E novamente um grande tumulto iniciou. Said continua. Senhores, em nossa mente uma máquina tem que ser um objeto feito por uma pessoa, o que de fato é verdade, mas o conceito de máquina pode ir além disso. Assim vejo que um planeta é uma máquina no universo, uma verdadeira máquina do tempo, pois tanto existe como viajamos nessa máquina há muitos anos, onde essa imensa quantidade de máquinas viajam em tempos diferentes, onde muitos apesar de vermos não existem mais no tempo atual em que estamos. Na realidade, qual tempo vocês falam mesmo? Tempo-espaço, espaço-tempo, tempo marcado em horas ou... Said para um pouco e depois continua. Minha limitação acadêmica, às vezes me faltam as palavras. Enquanto isso alguém grita da plateia. Aí você quer dizer que a pessoa que criou essa máquina foi Deus? Said olha e apontando com uma caneta para o rapaz e responde. É uma boa opção, já que Deus é um ser pessoal e que transcende o tempo. A não ser que tivesse um engenheiro formado em Harvard no princípio de tudo. O engenheiro se irrita e diz em um tom alto e agressivo. O senhor está misturando as coisas para se sair melhor. Caro amigo, não sou eu quem está dizendo, é a sua ciência que diz tudo isso, e sobre Deus ser um engenheiro foi o rapaz ali que disse. Quanto ao desgaste dos objetos citados na pergunta, não são vocês que dizem que a entropia está aumentando e que um dia vai acabar, o que vocês chamam de data limite. Então quem sugeriu essa barbalha de teoria que temos nos livros? Em meu artigo falo de uma máquina que funciona indefinidamente, ou seja, não sei até onde consegue chegar. Não seria muito parecido com suas ideias de o universo ter um fim? Ou os senhores acham que a ciência está errada? Todos os cientistas se levantaram, fazendo barulho e resmungando enquanto Said ficava sozinho no palco do auditório. É importante refletir sobre como os debates científicos podem acabar gerando conflitos e divisões entre diferentes grupos, muitas vezes atrasando o progresso da ciência. Por outro lado, também é importante lembrar que a ciência e a religião não precisam ser vistas como conceitos opostos ou excludentes, e que é possível conciliar diferentes visões de mundo. A aceitação de que Deus, como um ser pessoal, possa ter criado o universo não deveria ser algo tão controverso, especialmente quando consideramos a possibilidade de outros experimentos mentais, como o demônio de Maxwell, que são aceitos na comunidade científica. Talvez seja a hora de adotarmos uma abordagem mais aberta e inclusiva para alcançarmos uma compreensão mais ampla e abrangente do universo em que vivemos. Teoria das cordas. Passaram-se vários dias desde o último debate entre Said e os cientistas, mas os rumores sobre sua teoria e seus argumentos começaram a se espalhar cada vez mais, levando muitos a contestar a ciência e acreditando que Said poderia estar certo. Com a crescente pressão da opinião pública, os cientistas decidiram agir e marcar um novo debate com Said.
No dia marcado, um cientista especializado na teoria das cordas foi o primeiro a se apresentar. Senhor Said, o homem da entropia misteriosa, já que o senhor se mostrou muito afiado em outros debates, não vai me fazer essa desfeita, poderia me explicar um pouco sobre a teoria das cordas? Acredito que isso seja simples para o senhor. Eu fiquei olhando para o homem, imaginando que as únicas cordas de que eu tinha conhecimento eram as usadas para tirar água do poço e para amarrar os animais. Sem dúvida, essa teoria é muito interessante, respondi. Mas o senhor está querendo minha opinião ou o senhor não a conhece e quer aprender com minha explicação? O cientista ficou sem graça com a resposta de Said e respondeu de maneira apressada, explicando a teoria das cordas de uma forma superficial. Said ouviu atentamente, tentando compreender a ideia por trás das cordas que o cientista falava, mas ainda se sentia um pouco perdido. Não entendeu muito o que o cientista falou, mas enquanto esperava todas as respostas da frequência de Deus veio apenas uma frase: o universo está acelerando. Said parou um pouco assustado, sem entender quase nada, e falou: mas como essa teoria se relaciona com as outras teorias da física, como a relatividade? O cientista ficou claramente desconfortável com mais uma pergunta e tentou distorcer o assunto querendo apressar a resposta. Então Said fez uma manobra arriscada perguntando: acho que o senhor esqueceu de dizer que o universo está acelerando, é verdade? O cientista parou um pouco e disse: é verdade. Nessa hora veio tudo o que Said tinha falado nos debates passados e então tomou as rédeas da conversa. Caro amigo, parece que o senhor veio não para me confrontar, o senhor seria um admirador das minhas teorias? O cientista ficou ofendido e falou: de maneira nenhuma, senhor Said, mas é o que parece, pois a teoria das cordas ainda não foram confirmadas e são apenas teorias especulativas. A teoria das cordas, como falamos, sugere que todas as partículas subatômicas são feitas de cordas vibrantes, certo? Sim, e o que isso tem a ver? Said continua: caro amigo, essas cordas vibrantes não são muito parecidas com uma corrente de ar, repletas de elementos como nitrogênio, oxigênio, argônio, dióxido de carbono, neônio, hélio, metano, criptônio, hidrogênio e ozônio? Variando conforme o ambiente? Onde ligados seguem em uma enorme corrente, ou cordas se preferir, ligadas por um ciclo, como sugiro no Perpetuus Motus. Não seria a energia escura uma reação proveniente de uma explosão, uma espécie de energia potencial no universo, assim como a energia potencial dos gases dentro do compressor? Comprovando assim, que a entropia independente no mesmo ciclo é válida. Vou então parar de perguntas e dizer o que acho. Em vários momentos e pontos do universo parece que ele está acelerado, contrariando o conceito da data limite. Em minha opinião, a energia escura é realmente uma sequência de entropias, ou seja, entropias independentes no mesmo ciclo, onde a cada nova explosão, como as supernovas, gera uma energia que direciona para um determinado ponto, em um ciclo, como se fosse uma propulsão como reação de uma explosão perto de um corpo maior. Como o corpo tem uma massa maior, ele reage jogando aquele corpo menor que explodiu para longe, o que explica as diferentes entropias e que o universo não está acelerando como um todo e sim apenas em alguns pontos dentro do universo, ganhando mais forças por conta das entropias independentes no mesmo ciclo, que por algum motivo são desencadeadas, podendo gerar uma série de explosões ou expansões devido às entropias serem menores, dentro de corpos com entropia maiores. Explosões essas que continuam em ciclos criando novos corpos no universo, cada uma com uma entropia específica dentro da entropia maior. O universo, em um conceito mais amplo, não seria um planeta, uma estrela ou uma galáxia, um sistema fechado se pegarmos como referência o universo. Entropias essas que com essas condições estão em conformidade com as leis da termodinâmica? Concluindo minha resposta, essas cordas sem dúvida ainda estão muito embaraçadas e existem vários nós, mas assim como a teoria das cordas sugerido por Einstein são teorias, o senhor como expert na área pode contestar a minha teoria aqui apresentada? O senhor tem alguma forma para desatar esse nó górdio? O cientista ficou sem palavras por alguns minutos e meio que gaguejando disse: certamente não posso contestar sua teoria sem uma análise mais aprofundada, seria irresponsabilidade da minha parte. Caro colega,
o senhor percebe que suas teorias não estão comprovadas e que as minhas aqui apresentadas, tendo como base um novo conceito de entropia e tem uma máquina que inclusive o senhor pode tocá-la e estudá-la de perto? Enquanto a sua teoria, o senhor tem alguma aplicação ou provas práticas para me mostrar? O cientista fala enquanto recolhe suas pastas e livros com a cabeça baixa e semblante estático. Certamente que não, Sr. Said. Todos saíram do auditório, pensativos, com mais dúvidas de que quando chegaram. Said, de alma limpa, teve que desenvolver tudo por si só, pois a frequência de Deus dessa vez deu apenas uma pista, deixando o resto por conta do conteúdo absorvido com os debates. Ao longo da história, muitos cientistas foram perseguidos e oprimidos por suas crenças, ideias e descobertas, que muitas vezes iam contra as normas e dogmas estabelecidos pela sociedade e pelas instituições poderosas da época. Esses cientistas pioneiros foram corajosos o suficiente para desafiar as normas estabelecidas e buscar a verdade, mesmo quando isso significava colocar suas vidas em risco. No entanto, muitos de seus colegas e comunidade científica como um todo, não estavam prontos para aceitar essas ideias revolucionárias. Isso levou a uma espécie de ciumeira e medo, que muitas vezes resultou em perseguição e ostracismo para esses indivíduos. Traumas é o problema? Depois dos confrontos com o cientista teórico que defendia a teoria das cordas, as coisas ficaram mais calmas, mas o projeto de saída ainda não saía do papel. Os órgãos regulamentadores pareciam tentar ganhar Said no cansaço, na esperança de que ele desistisse e não conseguisse a permissão para comercializar sua máquina de geração de energia infinita. No entanto, Said não se deixou abater. Ele sabia que a sua invenção era revolucionária e poderia mudar o mundo para melhor, estava determinado a levá-la adiante. Ele continuou trabalhando duro, aperfeiçoando o projeto e fazendo todos os ajustes necessários para garantir que a máquina funcionasse e fosse segura e confiável. Enquanto isso, no mundo da ciência, as coisas estavam agitadas. Os cientistas estavam cada vez mais divididos em suas opiniões e havia uma forte rivalidade entre aqueles que defendiam diferentes teorias. Alguns eram tão apaixonados por suas ideias que não aceitavam outras opiniões e acabavam prejudicando o progresso científico como um todo. Essa rivalidade e intolerância lembravam a época em que os cientistas eram perseguidos por suas ideias. Muitos foram vítimas de ataques e preconceitos, como Galileu Galilei, que foi condenado pela Inquisição por suas teorias sobre o sistema solar, ou mesmo Nikola Tesla, que foi ridicularizado e teve suas ideias rejeitadas por seus contemporâneos. Hoje em dia, parece que alguns cientistas querem vingar os seus mártires, perseguindo crenças que consideram equivocadas e lutando para manter uma pseudo-elite que impede o surgimento de novos cientistas. Essa postura pode levar a um clima de hostilidade e intolerância, que só prejudica o avanço da ciência e a busca por soluções para os problemas globais. Apesar de todos os obstáculos, Said estava determinado a provar que sua invenção poderia dar certo e ainda ajudar a tornar o mundo um lugar melhor. Ele acreditava que a ciência deveria ser uma força para o bem, e não para o conflito e a divisão. Hoje em dia, a sensação que temos, pode-se dizer que há uma espécie de vingança silenciosa da comunidade científica, que está determinada a não permitir que as crenças e ideias que uma vez foram perseguidas e perseguidoras voltem a ganhar força. No entanto, essa atitude também pode levar a um outro problema, que é o da falta de abertura para novas ideias e descobertas. Devemos nos lembrar que os cientistas de hoje ainda são humanos e também são suscetíveis à vaidade e ao status, o que pode levar a uma concorrência desleal e até mesmo a uma tentativa de manter uma elite dentro da comunidade científica. Isso pode impedir que novas ideias sejam discutidas e avaliadas adequadamente, resultando em uma estagnação do progresso científico. Para que a ciência continue a evoluir, é essencial que haja um ambiente de abertura e cooperação entre os cientistas, onde novas ideias possam ser discutidas e avaliadas livremente, sem medo de perseguição ou rejeição. A ciência deve ser uma busca contínua pela verdade e não uma batalha pelo status ou pelo poder. Quem nasceu primeiro, o ovo ou o dinossauro? Apesar dos avanços em sua pesquisa sobre a geração de energia infinita, Said ainda enfrentava resistência por parte da comunidade científica.
E em uma conferência sobre ciência e tecnologia, Said se encontrou em um confronto informal, onde nos corredores deparou-se com um cientista renomado, que defendia fervorosamente a teoria da evolução e queria humilhar Said. Said tinha a convicção que a complexidade do universo e dos seres vivos só podia ser explicada por um ser supremo. O cientista evolucionista argumentava que a vida surgiu por meio de processos naturais, sem a necessidade de uma entidade divina. Enquanto Said escutava, tentava entender sem uma base científica, apenas pensava ironicamente, discordando da ideia da evolução, ou bactérias inteligentes. O bate-boca intenso entre Said e o cientista evolucionista se tornou o centro das atenções, que roubava a cena do evento. O cientista ataca Said com deboches e piadas. Caro Said, não esperava o encontrar por aqui. Essa conferência é para cientistas ou para curiosos que buscam atenção brincando de ciência? Como vai, senhor? Estava me fazendo essa mesma pergunta. Deixei meus afazeres para vir aqui ver quem tira a melhor fotografia, mas confesso que não me sinto muito confortável. E quanto às suas ideias, a frequência de Deus está sempre fluindo? Dentro dos seus relacionamentos, como você conversava bastante com Deus em seu laboratório e outros lugares, não poderia me passar o contato de Deus? Ou melhor, não teria um aparelho que eu também pudesse conversar com ele? Tenho algumas dúvidas para tirar. Até tenho um aparelho, meu amigo, mas infelizmente sua energia não consegue alimentar, pelo que vejo sua frequência é muito baixa, não são compatíveis para funcionar. O homem ficou por alguns segundos sem uma outra piada para soltar e dessa vez é Said que lhes dar uma alfinetada. A propósito, acredito que esse encontro não foi por acaso, faz algum tempo que procuro a opinião de um profissional na sua estirpe. O homem mexendo em seu óculos o encara e faz um gesto com a cabeça esperando a pergunta. Bem, já que estamos falando sobre Deus e evolução, tenho uma situação que com certeza você vai me ajudar. Tenho uma granja e alguns ovos na chocadeira, mas preciso viajar e não tenho ninguém para cuidar dos ovos. Será que você poderia me ajudar a acelerar o processo de eclosão, para que as aves nasçam na metade do tempo? Afinal, se o senhor estuda como um dinossauro se transformou em galinha, acelerar o processo sem mudar o animal vai ser moleza. O homem perdeu o brilho e ficou sério e vermelho. As pessoas viraram as costas, por medo e respeito por ver uma celebridade científica ser confrontada de forma tão simplista, apesar de que ele havia começado os insultos. O homem curvou o corpo em sua direção e o encarou dizendo: "O que acha que está fazendo? Está querendo me envergonhar? De maneira nenhuma. Perdoe-me se ofendi a sua honra, sou meio desajeitado, meu conhecimento é muito raso. Como disse-lhe antes, nem sei o que estou fazendo aqui em meio a tantas pessoas inteligentes e importantes." O homem não deu mais uma palavra, olhou para os lados para ver se alguém estava olhando e após mexer nos óculos saiu, aparentemente sem um rumo certo. Termodinâmica aplicada. Após o confronto com o cientista evolucionista, Said recebeu uma mensagem inesperada de um outro cientista renomado. Dessa vez, o convite era para um debate sobre entropia, o fascinante e controverso conceito, onde tudo havia começado, um conceito que já foi alvo de muitas discussões na comunidade científica, mas que era o ponto-chave para a ideia de Said. Said aceitou o desafio e iniciou sua preparação para o debate que poderia resolver de vez suas objeções. O cientista que o convidou era conhecido por suas pesquisas em física teórica e por suas contribuições para a compreensão da termodinâmica. Ele propôs que o debate fosse focado na ideia de que a entropia sempre aumenta e que é impossível reverter o processo natural de aumento da desordem. Said, por sua vez, acredita que a entropia pode ser diminuída em certas situações. Ele afirma que sua teoria está baseada em uma compreensão mais profunda da natureza da energia e da matéria. O debate promete ser intenso e cheio de surpresas, com argumentos baseados em evidências científicas e teorias ousadas. Ambos os lados estão preparados para defender suas ideias com veemência e lutar pelo título de vencedor do debate sobre entropia. O cientista e Said se sentam frente a frente, em uma sala de conferências, onde ao lado tinha um laboratório. Na plateia, um grupo de pessoas assistia. O cientista se mostrou cético em relação à ideia de Said funcionar. Então, Sr. Said, você afirma que criou uma máquina de movimento perpétuo? Isso não viola as leis da termodinâmica? Não exatamente, meu caro amigo.
Minha teoria é baseada no conceito de entropia independente. É uma teoria relativamente nova que estou estudando há algum tempo. Entropia independente? Nunca ouvi falar disso antes. E como isso permitiria a criação de uma máquina de movimento perpétuo? Bem, em resumo, a entropia independente é a ideia de que é possível ter um ciclo fechado onde a entropia é mantida constante. Em outras palavras, a energia é utilizada indefinidamente sem dissipação de energia. A minha máquina é uma prova disso, a batizei de Perpetuus Motus. Perpetuus Motus? Quer dizer que você vai correr dentro para gerar energia, porque de outra forma isso é impossível. Ou você está sugerindo que a energia pode ser criada do nada? Não, de forma alguma. Eu estou dizendo que é possível reciclar a energia de forma eficiente, sem que haja uma dissipação significativa. Desculpa, mas isso parece um absurdo. Acredito que as leis da termodinâmica foram estabelecidas por uma razão e isso que sugere é sem lógica. Eu entendo sua objeção, mas acredito que essas leis não são invioláveis. De fato, acredito que são mal compreendidas ou atrasadas, já que esse sistema só é possível em nossos tempos por conta da tecnologia utilizada. Said, meu caro, não me venha com palavras bonitas ou discursos filosóficos. Isso é ciência. O senhor acha que todos os meus anos de estudo serviram para eu acreditar em teorias de fundo de quintal? As teorias devem ser estudadas em laboratórios, analisadas incansavelmente e publicadas em revistas científicas de renomes, de preferência estrangeiras, classe A. Com isso vou concordar com o senhor, de fato deveriam mesmo, mas essas revistas renomadas não são as mesmas que apenas uma elite científica tem acesso? Cientistas esses que estudam há anos, recebem investimentos bilionários e até então não conseguiram descobrir coisas como a cura do câncer ou até mesmo a tão sonhada máquina de energia infinita, que fecham as portas para estudantes sem condições financeiras ou sem influência com a elite mundial. Que cobram para analisar um artigo como o meu, que só seria possível pagar após vender meus rins. Said, não seja dramático. Seus estudos com a pseudoentropia independente no mesmo ciclo não valem $5.000? Acredito que sim, bastava eu vender minha casa ou comprometer meu salário por alguns anos, para apresentar aos pares, eles descobrirem que realmente funciona, não publicam por conta de interesse econômico. Esperam a minha desistência para em um outro momento aparecer com uma cópia perfeita em nome de uma universidade renomada. Você está dizendo que existem fraudes nas revistas científicas? Saiba que isso é uma acusação séria e que pode lhe custar muito caro? Muito caro? Está vendo que tudo acaba em dinheiro? Eu não disse isso, o senhor que está dizendo, mas o senhor como engenheiro, cientista com graduação, mestrado, doutorado, MBA e mais um monte de diplomas e currículos que de tão grande pilha chega a impedir de ver um palmo à frente do nariz. Não acha estranho que os maiores detentores de patentes são os advogados? Teria Deus deixado todos os dons a cargo das faculdades e universidades para distribuir após concluir um curso? Não me leve a mal, Said, mas você está sendo dramático e pelo discurso mostra muita vitimização e complexo de inferioridade. $5.000 não é mais tanta coisa. Agora com relação a essa máquina, como você chama mesmo? Perpetuus Motus. Só acredito vendo. Para um cientista com formação em termodinâmica o senhor parece afiado em neurociência. Enfim, se fosse esperar suas revistas, universidades ou boa vontade dos acadêmicos eu nunca teria montado essa máquina. Espera um pouco, você tem essa máquina montada e funcionando? Sim, não é o projeto final, até porque para mim $5.000 ainda é alguma coisa. E por que eu deveria acreditar em você, Said? Dizer que tem, é diferente de ter. Bem, eu já criei o protótipo da máquina e ela funciona, a não ser que o senhor seja como Tomé, que mesmo vendo agora ainda não vai acreditar. Isso é impossível. Acredito que você está enganando a si e iludindo os outros. Calma, doutor, olhe com seus próprios olhos. Said levanta e apontando para a porta de entrada do laboratório conduz o cientista que ainda incrédulo faz um riso sem graça e segue Said até o laboratório ao lado. Said começa a explicar enquanto o cientista retirando os óculos esfregou os olhos. Tenho esse cilindro gigante com um dispositivo que inclui um compressor, uma chave pneumática e um alternador. O cilindro contém gás atmosférico para alimentar o dispositivo indefinidamente. Quer ver como funciona?
Claro, estou curioso para ver sua engenhoca. Said mostra ao cientista o cilindro gigante e começa a explicar como funciona. Dentro desse enorme cilindro tem um sistema montado, onde um compressor suga parte do gás do cilindro gigante, faz girar a chave pneumática, a chave faz girar um alternador de energia, o gerador alimenta o compressor, onde no fim do ciclo devolve o gás para o cilindro gigante. O ciclo continua indefinidamente, sem dissipação significativa de energia. Ainda não entendi como é possível que a chave pneumática pode ter força para conseguir girar, já que viola a segunda lei da termodinâmica, que diz que a energia aplicada em um sistema é igual ou maior que sua capacidade de geração. Isso é de fato uma verdade conforme as leis atuais da física, é aqui que se aplica a entropia independente no mesmo ciclo. A termodinâmica afirma que se taparmos uma seringa e apertarmos o cabo só conseguiremos fechar até um certo ponto, pois o gás comprimido faz uma força voltando que tende ao equilíbrio, porém isso não acontece no compressor, pois as válvulas em cada ciclo são abertas e fechadas de forma controlada, o que permite que o gás siga apenas em um sentido, passando do cabeçote para o cilindro, do cilindro para a mangueira, da mangueira para a chave pneumática e a chave converte o fluxo em energia cinética, para fazer girar o alternador, que por sua vez alimenta o próprio motor do compressor. Se você reparar bem aqui no painel, independente do torque realizado pela chave para conseguir quebrar a resistência do alternador e fazer gerar energia, o motor que alimenta o compressor não sofre um aumento no consumo de energia como propõe a termodinâmica. Isso acontece pelo que chamo de entropia independente no mesmo ciclo, onde em cada fase tem uma entropia diferente, porém as válvulas não permitem que haja uma pressão voltando como acontece na seringa. Pelo que está vendo, é óbvio que para a geração de energia nem precisaria desse cilindro gigante, já que o ar atmosférico é abundante em nosso planeta, porém utilizei o cilindro como cápsula apenas para provar que é válida a teoria da entropia independente no mesmo ciclo, pois a termodinâmica exige um sistema fechado, porém não estabelece regras para o tamanho do cilindro. Isso é incrível! Eu nunca vi nada parecido. Como é possível, tão simples? Como eu disse, é possível se a entropia for independente e mantida constante. Espera um pouco, tenho uma observação, que a máquina está funcionando, isto estou vendo, mas quem garante que o cilindro não vai acabar em um certo tempo? Onde a energia pneumática armazenada em forma de gás não vai acabar por conta das perdas de energia no processo, respeitando assim a termodinâmica? Essa resposta não é tão difícil de responder, pois as especificações técnicas do próprio equipamento aqui no manual já diz tudo, olha só aqui. De fato dá para ver que o compressor tem 3 vezes mais capacidade de produção de ar comprimido do que a chave consome, dessa forma ele consegue manter o fluxo de ar, mas esse consumo da chave vai se manter após o alternador reagir durante a geração de energia? De fato essa era uma das minhas preocupações, por isso que entre a chave e o alternador tem esse volante de inércia, pesa 30 kg e tem um raio de 0,40 cm e o alternador precisa de mais ou menos 40 Nm. Bem aplicado, dessa forma, vai dar para produzir aproximadamente 29,6 Nm ou 294,2 Nm de torque. Ainda vai sobrar muito. Ali ficaram conversando. O que antes era debate terminou como um grande projeto, eles passaram horas conversando e caçando objeções para serem resolvidas. A plateia ficou agitada conversando e se perguntando o que eles estavam falando, os leigos não entendiam e os haters saíram às escondidas sem ter mais o que dizer diante das provas, enquanto Said e o cientista andavam pelo auditório conversando sem parar. Sonho ou realidade? Já imaginou? Um sistema que gera energia indefinidamente, e usa ar atmosférico como combustível? Imagine poder obter energia limpa e renovável sem prejudicar o meio ambiente. Esse sistema seria uma solução inovadora e sustentável para nossas necessidades energéticas. Ao contrário das fontes de energia poluentes, como os combustíveis fósseis, que liberam dióxido de carbono e outros gases prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, esse sistema teórico não emite nenhum poluente em seu funcionamento. Além disso, o uso de ar atmosférico como combustível tornaria a geração de energia muito mais econômica e acessível para todos. Esse sistema também seria capaz de fornecer energia de forma contínua e ilimitada, uma vez que o ar atmosférico é uma fonte de energia abundante e renovável.
Isso significaria uma redução da dependência de fontes de energia não renováveis e poluentes, como o petróleo e o carvão. O sistema também poderia ser usado em áreas remotas, onde a infraestrutura elétrica é escassa ou inexistente. Isso permitiria o acesso à energia limpa e renovável em locais onde atualmente é difícil ou impossível obter energia elétrica. Em resumo, um sistema que gera energia indefinidamente usando ar atmosférico seria uma inovação incrível e um passo importante em direção a um futuro mais sustentável e limpo. Então eu pergunto, será que Said conseguiu realmente criar uma máquina de energia infinita, ou o especialista em entropias foi enganado? Será que por trás de todo experimento não teria um fio alimentando o compressor, para assim Said conseguir recursos para sua suposta máquina de energia infinita? São realmente fraudes? Ao longo dos anos, cientistas e engenheiros em todo o mundo procuram incessantemente por uma fonte de energia limpa e renovável, capaz de suprir nossas necessidades energéticas sem prejudicar o meio ambiente. Infelizmente, muitos desses pesquisadores são movidos pela cobiça e acabam indo longe demais em sua busca pelo santo graal da engenharia. Alguns desses indivíduos acabam caindo na tentação de fingir ter criado máquinas de energia infinita, na esperança de entrar para a história e lucrar com isso. Infelizmente, essas invenções não passam de fraudes, e muitos desses charlatões acabam sendo desmascarados. Dois exemplos clássicos de pessoas que fingiram ter criado máquinas de energia infinita são o cientista e inventor americano John Vorel Chieli e o engenheiro italiano Andrea Rossi. Chieli afirmava ter desenvolvido uma máquina que poderia produzir energia a partir de vibrações moleculares, enquanto Rossi afirma ter criado uma máquina que poderia produzir energia a partir da fusão a frio. Ambos foram considerados fraudes, e suas supostas invenções nunca foram comprovadas ou produziram resultados reais. Infelizmente, a história está repleta de indivíduos que se aproveitam da esperança e da necessidade da humanidade por uma fonte de energia limpa e ilimitada, criando falsas promessas que nunca são cumpridas. Seria Said mais um charlatão? Ou esses supostos impostores foram vítimas do sistema e, além de terem suas bocas caladas, ainda distorceram seus inventos para provar que eles eram fraudes? Isso de fato não podemos afirmar, porém em um mundo regido pela cobiça de nada podemos duvidar. O sonho do investimento. Após o bem-sucedido encontro com o especialista em entropia, as portas começaram a se abrir para Said, pois a reputação do cientista chamou a atenção dos investidores, que viram ali uma oportunidade gigantesca. Porém, para isso, Said precisaria dos documentos da patente e isso era o que ele ainda não tinha em mãos. Havia feito o depósito da patente e aguardava a liberação e o documento de registro. Mesmo assim, ele marcou uma reunião com os investidores, o que é legalmente válido enquanto não sai o documento. Said chega animado no local marcado para a reunião, onde em uma mesa grande em uma sala arejada, entra, é recebido por um dos investidores. Como vai, Sr. Said? Estamos muito interessados em investir no seu projeto de energia limpa e renovável. Vamos sentar. Said senta em uma cadeira reservada para ele enquanto um outro investidor o cumprimenta de longe, sentado à cabeceira da mesa. Em seguida o interroga. O senhor trouxe o documento da patente, para podermos avaliar melhor o potencial do seu invento e obviamente comprovar sua autoria? Said responde animado e com um brilho nos olhos. Ainda não. Estou providenciando e no máximo em 30 dias estarei com tudo pronto. Sem problemas, esse é o trâmite normal. Não é duvidando de sua honestidade, fique tranquilo. Infelizmente não podemos dar um passo adiante para falarmos de como será, se prefere nos vender seu invento, se vai vender uma parte e receber royalties, mas vamos deixar isso para outra reunião. Mas já estamos certos, com os documentos em mãos queremos a preferência, tá ok? Said concordou e depois de vários minutos conversando com os investidores ele levantou e saiu dali radiante. Enfim havia chegado o dia tão esperado. Poder ter resultados em um projeto tão grandioso. Ele estava animado com a possibilidade de conseguir investidores para o seu projeto, mas sabia que precisava acelerar o processo da patente. Ele lembrou que seu amigo cientista tinha influência no órgão que liberava a documentação e decidiu pedir ajuda para agilizar o exame prioritário da patente. Said ligou para o seu amigo e explicou a situação. O cientista disse que iria tentar ajudá-lo. Com sua influência, conseguiu marcar o exame para a mesma semana.
Said ficou muito grato e decidiu se preparar bem para a entrevista com o examinador, porém devido à complexidade da invenção teria que mostrar o experimento funcionando. O grande teste. O dia foi marcado, Said preparou sua máquina e deixou tudo funcionando perfeitamente esperando o grande dia. Said estava radiante, entrou na sala, sentou, tomou um café e revisou todos os documentos da patente. De repente sentiu vontade de ir ao banheiro, pensou ser por conta da adrenalina, demorou pouco mais de 5 minutos e voltou, um outro servidor da instituição assumiu a parte prática. Said entrou, ligou o equipamento que funcionou normalmente enquanto o fiscal procurava supostas fraudes, fazendo os testes de potência, equivalência, capacidade de autoalimentação e todos os pontos que tinha no formulário de inspeção. De repente a máquina começou a perder força, Said ficou sem entender, não conseguiu independência nem sequer por 30 minutos até que a máquina parou, fazendo um barulho como nunca havia feito. O técnico perguntou: "O que houve?" Said sem entender respondeu gaguejando: "Não sei, isso nunca tinha acontecido." "Infelizmente, Sr. Said, sua máquina ou está com algum problema ou não tem capacidade de gerar indefinidamente. O senhor tem certeza que ela funcionava em seu laboratório?" Said responde, ainda sem entender em um tom não muito convincente: "Sim, testei várias vezes." O homem encerrou a inspeção e disse que ele resolvesse o problema da máquina, que seria marcado mais uma sessão de teste. Caso desse certo, receberia o documento. Caso contrário, ele teria que iniciar todo o processo, desde o depósito inicial. Said pegou a máquina e saiu desanimado. Enquanto voltava, ficava pensando o que poderia ter acontecido, mas nada passava em sua cabeça. Entrou em casa meio desanimado, sentou na calçada com a cabeça baixa pensando o que poderia ter acontecido, ficou por mais um tempo e olhou para o céu, cheio de estrelas e viu uma estrela cadente sumir no horizonte. Lembrou de quando era criança e sonhava em mudar de vida com suas ideias, mas infelizmente estava ali, sem saber o que estava acontecendo. Pior de que isso era a sensação de abandono, pois em nenhum momento a frequência de Deus se manifestou, apenas uma dúvida pairava em sua mente, onde se perguntava: mesmo depois de tudo, será que essa voz era só coisa da minha cabeça? Ali ficou a noite toda, olhando para aquela máquina que havia sugado quase todas as suas forças naquele dia frustrante. Deus tem seu próprio método. Said passou a noite sem conseguir dormir, tentando imaginar ou receber alguma mensagem da frequência de Deus. A conversa já havia chegado aos investidores que ligavam sem parar, mas Said não os atendia, para evitar um confronto antes de saber o que tinha acontecido. Durante aquela semana não apareceu ninguém, nem mesmo o amigo cientista que estava junto acompanhando o projeto não deu mais notícia, provavelmente por medo de sujar sua reputação, pois de certo modo ele tinha concordado que a máquina funcionava. Said percebeu que a máquina havia produzido mais água do que ar, o que fez com que o sistema entrasse em colapso. Enquanto estava mexendo solitário na máquina, ouviu alguém chamar na porta. Ele parou um pouco, ouviu novamente e foi verificar. Abriu a porta e ao ver quem era ficou pálido, pois essa pessoa era a última que Said queria ver naquele momento. O homem dá bom dia e Said tenta bater a porta em sua cara respondendo: "Se veio aqui zombar da minha cara, pode voltar daqui." O homem falou em um tom baixo enquanto segurava a porta. "Não, Said, pelo contrário. Depois daquele nosso encontro eu mudei bastante. Tive que rever muita coisa que eu estava fazendo e você foi quem mais contribuiu para isso. Por sinal, já tirou os pintos da chocadeira?" Said riu e abriu a porta para o cientista evolucionista, com quem tinha discutido nos corredores do auditório durante a conferência. O cientista confessou que depois daquela piada ele viu que não sabia realmente de nada e que sua arrogância tinha trazido fama, porém não tinha felicidade. Disse que não suportava ouvir os rumores de que Said tinha uma conexão com um suposto Deus, coisa que ele não mais acreditava desde que perdeu seu pai quando ainda criança. Sua busca constante pela evolução era uma forma de se vingar de Deus que havia levado seu pai. Ele confessou que ainda não escutava e nem acreditava, mas que estava tentando. Ficaram ali em pé calados por alguns minutos, quando o cientista pergunta: "Que cheiro é esse?" Said responde: "Não estou cozinhando nada." "Não, não é cheiro de comida. Não está sentindo, Said, esse cheiro?" Said, de olhos arregalados,
responde que não, acompanhando o cientista que entra à procura daquele cheiro, que só ele sentia, vai em direção à máquina de saída e vê uma poça de água suja que Saíd havia retirado do compressor e uma vasilha com outra quantidade. Ele pega a vasilha e Saíd fala: "Ah, é a água que saiu do compressor." E o homem continua: "Eu sei muito bem o cheiro de água de compressor, onde o que predomina é o cheiro da ferrugem e lubrificante, mas esse cheiro, aqui é muito diferente, é bem parecido com o cheiro de alguns fertilizantes importados. Esses fertilizantes são de procedência duvidosa, por isso deixei de trabalhar com eles. Os fabricantes usam um produto misterioso, um componente químico que segundo estudos ajudavam as plantas em período seco, uma espécie de água em pó." Nessa hora saí dar um grito: "Filhos da puta!" O cientista assusta-se com o grito, sem entender a reação de Saíd. "Mas o que foi?" "Eles sabotaram meu produto." Quando cheguei para o teste tomei um café. Na mesma hora deu vontade de ir ao banheiro. Parecia que eu tinha comido vento. Demorei uns 5 minutos e quando voltei tinha outro examinador. Ele deve ter colocado alguma coisa dos cabeçotes do compressor, por isso que só produziu água. Nessa hora tudo ficou claro. Saíd renovou a esperança em sua invenção, abraçou o cientista e começou a trabalhar para limpar tudo e retirar todas as impurezas antes do teste final. Ele estava eufórico e ficou por várias horas trabalhando e conversando. O cientista não conseguiu acompanhar Saíd em seu ritmo, e pegou a amostra da água e foi embora, mas já combinando de acompanhar Saíd no dia do teste, para que ele não corresse outro risco por estar sozinho. A prova final. Então chegou o grande dia. Saíd chegou acompanhado de seu novo amigo, o mesmo com quem tinha trocado farpas, mas por ironia do destino, foi o único que o ajudou quando estava precisando, onde um conhecimento específico que parecia não ter nada a ver com o projeto, foi justamente o que fez toda a diferença para resolver o grande problema de Saíd, que apesar de tudo que havia vivido até ali com a frequência de Deus, por um momento estava com dúvidas da sua frequência, pois depois da última palestra onde a frequência tinha dado apenas um palpite vago ele nunca mais a ouvirá. Saíd chegou no local do teste caçando pelo examinador do teste anterior. O fiscal falou que ele era de outro estado e que estava tirando férias de um outro funcionário. Saíd ficou cada vez mais convicto da sabotagem e dessa vez tinha certeza que daria certo. O fiscal entrou, mandou que Saíd ligasse a máquina e o sistema começou a funcionar. O fiscal ficou fazendo os testes por mais de 1 hora, ficando impressionado com aquela máquina que consumia 2.000 watts e conseguia produzir impressionantes 20.000 watts, 10 vezes mais, até que o fiscal olha para Saíd e diz: "Acho que já chega. Ou temos que ficar até as peças acabarem?" Todos riram. Saíd não se continha de alegria, tudo tinha dado certo, e virando-se para o vidro fez um gesto de comemoração para o cientista que esperava do lado de fora, que com os olhos brilhantes e semblante emocionado acenava para Saíd. Os dois saíram dali quase flutuando, não era algo tão simples o que eles tinham conseguido. Chegam na casa de Saíd e ficam no quintal, sentados na grama, olhando as estrelas e revivendo tudo o que haviam passado. Saíd olha para o cientista ao seu lado e diz: "Quem diria, tudo graças a seu faro." O homem faz uma expressão de surpresa, como se tivesse lembrado de algo e fala: "Tinha esquecido de comentar, Saíd, lembra que levei aquele frasco com a água para análise?" E Saíd, querendo saber o que eles tinham colocado dentro de sua máquina, pergunta: "Sim, verdade, qual era a substância que os canalhas colocaram?" O homem fala em um tom estranho: "Saíd, sabe me dizer se a frequência de Deus vem só pela mente ou vem também pelo nariz? Porque confesso que levei o frasco lacrado e quando cheguei em casa que abri, não consegui sentir mais aquele cheiro, somente ferrugem e lubrificante. Pensei que fosse consequências da Covid, sai cheirando tudo dentro de casa para ver se estava normal, café, perfumes e posso lhe afirmar que comigo não tinha problema." Os dois ficaram paralisados, sem palavras, sem saber o que dizer, demoram mais de 1 minuto estáticos, quando escutam alguém chamar atrás deles. Os dois olham de uma vez e se arrepiaram dos pés à cabeça, pois não havia nada. O cientista fica caçando sem entender e Saíd faz cara de riso e fechando os olhos escuta a frequência de Deus mais uma vez, dizendo em um tom suave: "Eu disse que ia dar certo." Até onde podemos ir sozinhos? Será que vale a pena negar o perdão?
Será que a vida é realmente uma grande entropia, uma desordem? Ou em meio ao caos existe ordem? Será que vamos ser guiados a vida toda? Será que um pai não prepara seu filho para o mundo, mas em algum momento tem que testar o que foi ensinado? Será que vale a pena culpar Deus por abandono ou crimes que ele não cometeu? Será que vale a pena desistir no meio do caminho? Será que vale a pena ficar com um mérito que não é meu? Será que vale a pena guerrearmos para ter uma razão enganosa, que mais mata do que gera vida? Escutamos diversas histórias de pessoas em diversas partes do mundo, que batem no peito e dizem eu sou, eu fiz, eu mando, eu. Mal sabem eles que a estabilidade não existe, que o universo é imenso e que nosso planeta gira sem parar, viajando pelo espaço em rodopios e carrossel, fazendo parafusos e rasgando o cosmos. Os astros não questionam, nem lamentam, apenas seguem o fluxo, impulsionado pela força que lhe deu a partida. Mal sabem eles que podem cair, colidir, virar poeira ou até mesmo gerar outros astros, trazendo beleza e continuando a vida. Apesar grandes e fortes, eles não se acham e nem derrubam os outros que estão na mesma corrida de propósito, eles apenas seguem o fluxo guiados por uma força maior. Por que tantos cientistas e pessoas comuns perdem a fé? Além de fugir do seu propósito, influencia outros a seguirem o mesmo caminho, colocando todos na mesma desordem, sem mesmo saberem por que estão ali. Seria a vida um jogo de soma zero? Onde para um existir tem que invalidar o outro? Vejam como o universo é grande, cabe todo mundo. Por que essas guerras desenfreadas? Por que tanta violência? O universo um dia pode parar como diz a ciência, mas você não pode, pois não sabemos o dia e a hora que isso vai acontecer. Ao invés de parar, reflita enquanto segue no caminho. Vai haver muito atrito, mas nem por isso precisamos viver inertes. O trabalho é o que movimenta. Temos que ter força e jamais podemos parar de acreditar. Por isso conteste menos sobre de onde viemos. Descubra seu propósito e ame mais. Aprenda constantemente. Mais vale um coração ensinável do que uma mente repleta de certezas incontestáveis. Por isso quero finalizar com uma coisa que tenho pensado nesses meus 41 anos de idade, onde observei uma coisa muito interessante. Deus é tão bom, que ele deixa você pensar que a ideia foi sua. Obrigado.